Fala, tudo bem? Eu queria fazer algumas considerações a respeito do filme Os Eternos, o novo filme da Marvel, né? E aproveitando o gancho do artigo do colunista Aldir Gracindo, que fez pela revista Esmeril recentemente, no dia 8 de novembro, com o título Por que Eternals, né, The Eternals, novo filme da Marvel, é chatinho, entre aspas. Muito bem. Em primeiro lugar, que eu achei a matéria em que ele escreveu muito pertinente, porque, sim, é um dado importante. A qualidade dos filmes da Marvel começa a regredir a partir, principalmente, desse filme. Né? Virou um ícone, né? Se a gente pôde perceber alguma fraqueza em outros filmes, como, por exemplo, o segundo filme do Venom, mas ele não era tão esperado também, mas esse muito principalmente. Bom, primeiro deixa eu me posicionar. Eu não sou, em primeiro lugar, leitor dos gibis da Marvel. Eu também não entendo muito de cinema, mas como o Aldir fez uma provocação em uma crítica, na verdade, muito suave até, e bem sóbria, do ponto de vista cinematográfico, ou seja, roteiro, o poder que poderia ter o roteiro, né, a influência do roteirista, enfim. Ele tocou em detalhes importantes, como, por exemplo, o simples fato dos personagens, do número enorme de personagens que foram colocados numa mesma história, mas não tivemos tempo o suficiente de conseguirmos estabelecer aquela conexão que poderia mexer com nós, espectadores, no término do filme, né? E, lógico, com o desenrolar da história. Ou seja, são tantos personagens novos, cada um com um drama específico, mas, ao contrário de outras histórias melhor escritas e melhor passadas para a película do filme, eles não conseguiram nos cativar. Essa é a verdade. Então, são personagens... foi uma história fraca. Fraca no sentido técnico, digamos assim, cinematográfico, especificamente. Mas eu diria que existe um motivo ainda maior, que não foi explorado, e eu gostaria de fazer esse engrosso aqui, que é o seguinte: o filme ele não foi bom, e não foi apenas pelo motivo, né, vamos supor assim, uma incompetência ou então uma realização não tão feliz dos profissionais. Eu acredito que, principalmente, uma história, por mais que ela não seja, digamos assim, espiritualizada necessariamente, ela precisa carregar no seu bojo elementos que te remetam à profundidade da alma. Por exemplo, se você pegar as histórias anteriores da Marvel, você tem as epopeias dos heróis. Por quê? Homem de Ferro, né, o Thor, isso daqui eu já escrevi há algum tempo atrás, até pela própria revista Esmeril, que se tratava de mitos modernos e são interessantes. É uma mitologia da cultura moderna e eles são, sim, educadores, eles têm esse papel propedêutico em vários aspectos, principalmente quando demonstra o crescimento do herói, a superação dos seus vícios e a sua superação com relação ao mal ao qual ele combate. Então, dessa maneira, ele é didático e, sim, ele traz algo do topos do mito. O problema é que a Marvel trabalhou muito bem isso nas histórias anteriores, mas como nós sabemos, a influência progressista e a necessidade de colocar as pautas recorrentes aí, que todo mundo sabe, eles acabam desenvolvendo histórias forçosas, e essas histórias forçosas elas ficam muito chatas. Essa é a verdade. Eu não preciso nem dizer qual é o motivo, foi tratado pelo Aldir, então coisas desnecessárias são colocadas, e isso é um alerta que eu faço a todos vocês.
o futuro dessas histórias tende a piorar muito mais. Então, se você não gostou desse filme dos Eternos, saiba que a tendência é que as pautas da agenda progressista vão trabalhar cada vez mais agressivamente e mais explicitamente nos próximos filmes. Isso daí é um fato que não precisa nem ter muita... basta a experiência, né, de outros meios de comunicação que a gente percebe que eles estão avançando nesse sentido. Bom, o assunto filosófico que eu traria é o seguinte: as personagens têm um análogo, os Eternos têm um análogo com anjos, não sei se você reparou. E os deviantes, que eu até achei, como eu não conheço a história, né, sinceramente, eu achei que eles falavam leviantes. Aí eu fui ver e eles, na verdade, se chamam deviantes. Bom, leviante, por que eu achei isso? Porque remete a Leviatã, monstros, né? Monstros gigantescos, enfim. E, bom, para mim é um análogo muito claro dos demônios. Então, anjos e demônios estão numa guerra por milênios, que é independente da nossa história. Essa história de guerra entre eles é independente da nossa história. Acontece que eles precisam proteger a população, e é isso que eles têm em comum conosco, a população humana, desses demônios. E essa é a função deles, eles são criados para isso. Bom, então tem um análogo, né? Agora, se você percebe que existe esse análogo, o que você espera, né? Se são anjos e demônios, você espera uma causa muito poderosa e uma causa benéfica de todo o universo. Só que aí o que vai acontecer, né? O imanentismo dessa história da Marvel, e ela é imanentista mesmo, né? Tudo se explica pela tecnologia. Então, sempre a causa da causa sempre vai ser uma técnica, alguém que criou através da tecnologia, ou então um extraterrestre que é o responsável pela criação do universo, um cara muito mais poderoso, maior, mais poderoso. Então, assim, percebe que é só na linha do horizontal, né? Eles não apontam jamais para a linha do vertical. Eles apontavam quando eles demonstravam virtudes através dos heróis nas histórias anteriores. Agora que não porque a história não foi bem escrita, eu não acho, Aldir, que é apenas porque eles não exploraram muito bem, poderiam ter explorado em minissérie, cada um dos dramas em particular. Não é só isso. É também, né, você percebe que você cria uma compaixão, você cria um envolvimento, por exemplo, com o Loki, porque a minissérie foi bem construída. Agora, nessa história, você tem seres que deveriam ser eternos, mas eles morrem com a maior facilidade do mundo, e isso daí já perde um pouco da força que eles têm, né? Os próprios heróis da Marvel duraram mais, pelo menos em questão de filmes, né? Então, e não só isso, a questão é que esses eternos, né, que deveriam ser anjos, a única coisa que demonstra de grandiosa neles é a causa por fazer algo certo, mas esse algo certo não fica muito bem definido. Por quê? Porque o Deus deles é como um demiurgo, um monstro gigante que cria as formas ao seu bel prazer e depois ele destrói, né? Todos esses mesmos monstros criadores do universo são os responsáveis por manter o ciclo em implodir esses planetas dos quais eles mesmos são responsáveis por criar. Então, na verdade, o planeta e nós somos apenas pilhas e baterias para que eles emerjam, né? Agora, você tem outras histórias nesse sentido. Você tem o Matrix, que tem uma história interessante, né? Mas também a mesma situação. Não tem algo que aponte a uma linha vertical, né? No máximo, é aquela descoberta do herói, né? Não estou falando do Matrix novo, que eu não conheço, mas estou falando do Matrix do primeiro, né? Mas, então, até quando termina essa descoberta, essa superação do herói, começa-se os filmes 2 e 3, que são tediosos, né? Porque acabou, né? Aí fica naquela guerra da causa. A causa que não é minha, que não tem nada a ver comigo, né? Não que a gente espere ser representado no cinema como, sei lá, como etnia, né? Como sexo representado, né? Não, o sexo feminino. Não é isso que mais comove.
O que mais comove é você ver as suas virtudes e também a superação dos seus vícios superada na tela do cinema. É isso que você procura, por exemplo, numa literatura. É lógico, eu estou falando aqui de pessoas que entendem e percebem o propósito do grande clássico, né? Do topos do grande clássico. Todos os clássicos trabalham nessa chave. É isso que eu venho, inclusive, comentando e a gente vem abordando nos podcasts e bate-papos aí e futuros cursos, inclusive, que nós estamos preparando pelo Estúdio Ontos. Bom, então fica aí o convite para você também participar e acompanhar esses conteúdos que eu irei divulgar em breve, tá bom? Pessoal, comentários, sugestões, por favor, coloquem aí, é sempre bacana a participação de vocês. Até mais e ótimo feriado para todos.